Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor por mais este culto de doutrina, por mais essa oportunidade que nós temos, irmãos, de nos determos um pouco em uma das cartas da prisão. Na realidade, nós já tivemos a oportunidade de estudar toda a carta escrita aos Efésios, toda a carta escrita aos Filipenses, e agora nós chegamos no terceiro bloco da carta escrita aos Colossenses. E se Deus assim permitir, nós estudaremos no futuro a carta escrita a Filemon, fechando essa sessão das cartas que Paulo escreveu ali em prisão domiciliar em Roma, sua primeira prisão. Mas antes, irmãos, de nós nos determos no texto em si, eu gostaria de orar junto com vocês. Então vamos orar ao Senhor. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós somos muito gratos a ti, Senhor, por todo o teu amor, por toda a tua graça, por toda a tua misericórdia. E nós te clamamos, ó Espírito Santo, para que tu venha falar conosco nesse momento, Pai. É bem verdade que os cultos de doutrina, eles não acontecem, Senhor, de forma presencial. Nós não estamos juntos no mesmo lugar, mas cremos que estamos em um único Espírito e que esse Espírito, ele tem algo a falar conosco, Senhor. Então que tu mesmo, Deus, venha nos edificar através da tua palavra, de modo que possamos cumprir, então, a missão para a qual tu tens nos chamado, Deus. Toda a honra, toda a glória e todo o poder a ti, Senhor. Dá-me simplicidade para explicar, Senhor, aquilo que nós lermos aqui na tua palavra e dá ali, Senhor, conhecimento, ali, sabedoria para o teu povo conseguir absorver aquilo que vier de ti. Faz a tua vontade em nós, no nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém, irmãos. Bem, o texto que nós vamos estudar hoje se encontra no capítulo 1 da carta escrita aos Colossenses, e nós vamos ler esse bloco que vai do versículo 9 até o versículo 12. Na minha Bíblia, o bloco tem o título Paulo ora pelos Colossenses. E aí, antes de qualquer coisa, eu gostaria de ler todo o bloco com vocês, do versículo 9 até o 12, e depois a gente vai ler esse mesmo bloco de uma maneira fragmentada para tentarmos, então, compreender aquilo que Paulo ele queria transmitir para aquela igreja, tá bom? Então vamos iniciar a partir do versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém, irmãos. Então, a gente pode retomar para o versículo 9 e a gente já pode se deter nas primeiras palavras que Paulo ele apresenta nesse bloco, que é por esta razão, por esta razão. E aí a gente já pode se perguntar, qual razão seria essa? O que motivou Paulo a fazer essa oração em favor dos irmãos colossenses? Para nós compreendermos isso, precisaremos voltar um pouquinho no tempo, precisamos voltar para o que foi aprendido por nós na semana passada, quando a diaconisa Simone ela trouxe aqui uma exposição sobre a ação de graças, Inclusive era uma prática que Paulo tinha, ali ao escrever suas cartas, geralmente ele colocava ali uma ação de graças, Então, algo comum que existe, que existe nas epístolas que Paulo ele escreveu. E então, num determinado momento ali da exposição da semana passada, a diaconisa mencionou o relato de Epáfras, Epáfras, que, relembrando, certamente era ali o líder daquela igreja, o líder da igreja de Colossos, alguém que Paulo tinha em alta estima, certamente alguém que ouviu ali a palavra de Jesus Cristo, o Evangelho, talvez através do próprio Paulo, ali no período em que ele esteve em Éfeso. E esse Epáfras ele levou então a mensagem até a cidade de Colossos, meio que como um fundador daquela igreja, um missionário. Então, basicamente seria isso. Esse Epáfras, ele transmitiu um relato a Paulo e a Timóteo, Ele transmitiu esse relato. Então, esse seria o motivo pelo qual Paulo ele iniciou a orar. E o relato que Epáfras transmitiu basicamente consistia numa coisa. Ele mencionou o amor dos colossenses no Espírito Santo. Então, foi isso que motivou Paulo em sua oração.
Uma curiosidade sobre essa carta é que Colossenses e Efésios, né, são consideradas cartas gêmeas, são cartas irmãs. Então, basicamente, existem muitas similaridades entre essas duas epístolas. Uma coisa que eu reparei é que quando Paulo ele ora pelos Efésios, lá no capítulo 3, do versículo 14 até o 21, Paulo ele inicia, né, ali a sua oração no versículo 14, usando a expressão por esta causa. Né? Aqui ele utiliza por esta razão, que discorre na oração. Lá em Efésios ele começa por esta causa, e aí ele discorre em sua oração. Então, só uma similaridade que eu percebi. Mas dando continuidade, né, ao versículo 9, o versículo que nós estamos lendo, Paulo ele continua dizendo também nós. E aí quem seria o nós? Né? Paulo e Timóteo. No versículo 1, ali no prefácio e na saudação dessa carta, a gente percebe que Paulo ele não se apresenta sozinho. Né? Igualmente ali com a carta aos Filipenses, acontece da mesma maneira. No versículo 1, Paulo diz, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, quando ele usa esse termo nós, né, ele se refere a si mesmo e a Timóteo. E aí, irmãos, continuando então o versículo 9, Paulo ele continua dizendo: desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Então, desde que eles, né, no caso Paulo e Timóteo, ouviram o relato de Epáfras, eles não cessaram de orar pela igreja de Colossos, pelos irmãos colossenses. E Paulo ele apresenta, né, nessa oração o que ele pedia a Deus, né, em favor daquela igreja. E basicamente é um pedido tríplice, tá bom? Ele diz ainda no versículo 9, da parte onde nós faremos, e dessa vez nós vamos dar continuidade até o final do versículo, tá bom? Ele diz, né, Paulo, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, como eu disse, um pedido tríplice, né? Paulo pede 3 coisas ao Senhor. A primeira é que os colossenses transbordem de pleno conhecimento da vontade do Senhor. A segunda coisa que ele pede, em toda sabedoria. E a terceira, entendimento espiritual. E aqui uma ênfase, né? Não é qualquer tipo de entendimento. É entendimento espiritual. E perceba que Paulo ele se utiliza de 2 palavras, entendimento e sabedoria, que são sinônimos, né? São palavras que têm um significado muito parecido, muito semelhante. Mas por que será que Paulo, né, ele utilizou esses 2 termos, essas 2 palavras tão simples? Né? Por que será que ele fez isso? É porque é possível ter entendimento sem ter sabedoria. Isso é possível. É possível ter conhecimento bíblico apenas estudando, apenas lendo a Bíblia. Isso é possível. E isso não vai significar necessariamente que o indivíduo que possui esse entendimento, esse conhecimento, ele vai fazer bom uso. Né? Não significa que ele vai fazer um bom uso desse conhecimento que ele adquiriu através de estudo, de leitura, de pesquisa. Então, basicamente seria isso. Um exemplo seria um ateu. Existem ateus que eles têm um vasto conhecimento a respeito das Escrituras, mas isso não significa que eles fazem bom uso, né? Eles por vezes, ali mergulham mesmo, né, em conhecer a palavra de Deus, mas eles não fazem bom uso, porque eles não creem no Senhor. Então, basicamente seria isso. Existe sim uma diferença entre entendimento e sabedoria. Inclusive, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, Paulo ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então perceba, né? A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Ou seja, os que se perdem, eles conhecem a palavra da cruz. Eles conhecem, mas eles não absorvem ela. Para eles é loucura. Então por isso que eles se perdem. Mas nós que somos salvos, que também conhecemos a palavra da cruz, nós absorvemos, né? Nós cremos que é poder de Deus. E por isso nós somos salvos. Então, basicamente seria isso. A verdadeira sabedoria, ela repousa sobre aqueles que possuem o Espírito Santo de Deus. Então, é aquilo que Jesus ele falou lá em João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Então, a igreja é sábia para compreender que as Escrituras são palavras inspiradas
pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, basicamente, seria isso. É como se Paulo ele estivesse desejando, né, a soma de duas coisas. O entendimento, que se adquire através da leitura, que se adquire através do estudo, né, e a sabedoria, que se adquire através do Espírito Santo. Então, basicamente, seria isso. E Paulo, ele visava tal estágio com um objetivo. Ele tinha um objetivo final, né, para que ali a igreja alcançando aquele estágio, ela ali cumprisse um propósito. E Paulo ele apresenta isso no versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Então, basicamente, seria isso. É um objetivo primário da igreja na realidade, né? Nós que somos noiva de Cristo, nós devemos viver de modo digno do Senhor Jesus, para o pleno agrado dele. Então, basicamente, é isso que Paulo ele apresenta aqui. E aí, talvez estejamos nos perguntando, né? Mas como fazer isso? Como nós podemos fazer isso? O próprio Paulo, ele explica. Se a gente der continuidade ao versículo 10, de onde nós paramos e prosseguirmos até parte do versículo 12, a gente vai ver isso. Paulo diz, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai. Então, basicamente, seria isso. Essa seria a maneira de viver de modo digno do Senhor. E aí Paulo, ele conclui, ele finaliza, ele arremata, finalizando então o versículo 12, de onde nós paramos. Ele diz, né? Que vos fez idôneos, no caso, o Pai, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, Paulo diz, né, que o Senhor, né, o Pai, nos fez aptos. Ele nos fez idôneos, né? Seriam palavras equivalentes. E ele fez a nós, que somos gentios, não descendemos de Abraão de maneira sanguínea, nós não nascemos em Israel, mas ele nos tornou aptos, nos tornou idôneos. E para quê, irmãos? Ele nos tornou, na nova aliança, nos tornou herdeiros da herança. No Antigo Testamento, essa herança era a terra de Canaã, né? Um lugar físico, geográfico, né? Ali é a terra que mana leite e mel. Mas no Novo Testamento, essa herança é a nova Canaã, né? A Canaã celestial, o paraíso que o Senhor Jesus ele promete para aqueles ali que aceitam, né, ali a sua divindade, que seguem ali os seus preceitos. Então, basicamente, seria isso, né? Nós fomos tornados aptos, né, idôneos para esse chamado, né, para essa bênção, essa herança. O Pai, através ali da redenção conquistada por nós por intermédio de Jesus Cristo, ele nos tornou santos na luz. E sim, irmãos, isso é motivo de alegria, isso é motivo de gratidão. E aí, eu acho que deu para reparar, é um texto muito rico, um texto riquíssimo, muito profundo, mas lembrando sempre que nós temos estudado as cartas da prisão com um propósito, né? Cumprir a missão principal da igreja. E eu vou relembrar, né, qual é a missão principal, semana após semana. Nós temos feito isso, e basicamente é pregar o Evangelho para toda criatura e em todos os lugares, Evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual Ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Então, basicamente, seria isso, irmãos. E à luz desse texto que nós estudamos, né, lemos e analisamos direitinho, basicamente podemos extrair 4 aplicações, tá bom? 4 aplicações para nós, enquanto igreja do Senhor. A primeira aplicação é: não cessemos de orar pela igreja. Paulo, irmãos, ele demonstra a prática da oração intercessora, a prática da oração altruísta. Perceba que Paulo, lá em Efésios, capítulo 1, do versículo 16 até o 19, ele ora pela igreja de Éfeso. E aí, Paulo ora novamente em Efésios, capítulo 3, do versículo 14 até o 19, pela igreja de Éfeso. Em Filipenses, capítulo 1, do versículo 9 até o 11, Paulo ora pela igreja de Filipos.
E aqui, em Colossenses capítulo 1, do versículo 9 até o 12, Paulo ora pela igreja de Colossos. Então, era ali um hábito, né, de Paulo orar por igrejas que ele pastoreava, mas nem só necessariamente pelas igrejas que ele pastoreava, porque nós aprendemos no primeiro estudo dessa carta que Paulo provavelmente nunca esteve na igreja de Colossos. Ele não era o pastor daquela igreja, ele mantinha um contato, né? Estabelecia-se um vínculo ali entre eles, mas provavelmente o líder ali daquela igreja seria então Epáfras. Então, basicamente seria isso. Paulo, ele cumpria, né, aquilo que ele mesmo havia falado, né, de orar em favor dos santos, de orar em favor das igrejas. Ele disse, né, em Efésios capítulo 6, versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então é aquilo que a gente até conversou no último culto de oração, ali sobre orar, né, pela igreja visível, pela igreja que nós fazemos parte, evidentemente, a igreja da qual nós somos membros, mas também orar pela igreja invisível, a igreja espalhada pela face da terra. Boa parte da igreja, irmãos, ela sofre perseguição. Boa parte da igreja está em países ali onde há um regime totalitário, ou países onde há ali um domínio, né, majoritário de uma religião que não suporta, né, o cristianismo, como é o caso do islamismo. Então, basicamente seria isso. Irmãos nossos, né, missionários e convertidos, né, ex-muçulmanos, por exemplo, sofrem muito por conta ali de sua fé. E nós devemos orar em favor desses irmãos. A segunda lição que eu aprendo com esse texto, irmãos, é a seguinte: transbordemos de pleno conhecimento da vontade do Senhor. Basicamente seria isso. E aí, como alcançaremos isso? E aí, eu separei 4 tópicos para nós analisarmos aqui. O primeiro, eu já me adiantei, né? O Espírito Santo. Né? Jesus Cristo, como ele mesmo falou ali em João 14, 26, né? Ele ensinará todas as coisas. Ele falou isso para os seus apóstolos, mas também alcança a nós. O Espírito Santo nos ensina, nos concede sabedoria, nos concede entendimento também, como foi mencionado anteriormente. O segundo tópico é a Bíblia, né? Os teus mandamentos me fazem mais sábio. Salmo 119, versículo 98. A palavra também nos revela qual é a vontade de Cristo. Então, através da Bíblia, nós seremos, então, mais sábios, né? Nós transbordaremos, então, com esse conhecimento, com esse entendimento. Terceiro tópico é a oração. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se-lhe-á concedida. Então, além de orarmos ao Senhor pedindo ali pela sabedoria, a oração ela também nos levará a ter intimidade com o Senhor, para que desse modo nós possamos entender qual é a vontade dele para nós. E o quarto e último tópico é o temor. Provérbios 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, irmãos, nós não devemos nos contentar com um vaso meio cheio ou meio vazio. Não, o vaso ele deve transbordar, irmãos. É a soma, né, daquilo que Paulo falou, em toda sabedoria e entendimento espiritual, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Para que, em terceiro lugar, vivamos de modo digno do Senhor. E aí, como nós alcançaremos isso? Vivendo semelhantemente ao Cristo, né? Na observância e na prática dos seus mandamentos. Basicamente, é aquela ideia do ser sal da terra e luz do mundo. Né? Nós seremos diferentes no contexto no qual nós estamos inseridos, mas não só seremos diferentes, faremos diferença nesse contexto no qual nós estamos inseridos. Né? É a questão do testemunho. Né? Então, é algo que, inclusive, a nossa irmã Jane ela falou num culto de doutrina passado. Né? Eu não vou lembrar o certo quando foi que ela mencionou, mas há algumas semanas atrás ela falou que nós somos a única Bíblia que alguns vão ler. Então, algumas pessoas em toda a sua vida nunca pegarão a palavra de Deus para ler. Nunca. Mas, ao saberem, né, que nós somos cristãos, vão observar as nossas atitudes para
monitorar, né, digamos assim, se nós estamos vivendo de acordo com a fé que nós professamos. Então, basicamente é isso, né? A nossa vida, ela deve sim objetivar agradar plenamente o nosso Deus, o nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo. E como consequência dessa vida, né, que agrada a Deus, nós serviremos de testemunho para aqueles que nos cercam. Então, basicamente, seria isso. E a quarta e última lição, irmãos, frutifiquemos em toda boa obra. Aqui, irmãos, é muito amplo, né? Perceba que Paulo diz toda boa obra, né? Existem muitas boas obras, mas a gente pode estreitar, porque nós temos focado em um objetivo aqui nos cultos de doutrina, como já foi até mencionado ali na missão principal, né? No propósito da igreja. Então, a gente pode começar frutificando, né, no evangelismo. Sejamos frutíferos no evangelismo. É uma alegria muito grande saber que nós já temos começado, né, a investir nessa área, né, de maneira mais intensa. Então, que seja assim, que nós possamos gerar frutos nessa área. Jesus Cristo, ele ensinou ali os seus discípulos a orar ao Pai por mais trabalhadores na grande seara. Isso é verdade. Então, oremos, mas sejamos nós os trabalhadores. Lembrem-se que Jesus, quando ele deu essa recomendação aos 70, ele disse, né? Orem ao Senhor da seara para que venham mais trabalhadores ao campo, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E logo em seguida Jesus diz, ide. Né? Então, ele envia aqueles homens eles orariam ao Pai para que mais trabalhadores fossem enviados, enquanto eles já estavam ali trabalhando. Então, vamos sim semear, vamos frutificar, e enquanto isso nós vamos orando para que o Pai ele vá acrescentando novos trabalhadores. Lembrando que nem sempre fomos idôneos, nem sempre fomos aptos, né, para receber a herança do Senhor. Nem sempre fomos ali habilitados, né, para ir até a Canaã celestial. Nem sempre fomos santos na luz. Mas Jesus Cristo, ele nos deu a missão, o propósito de tornarmos outros santos na luz também. Idôneos também, aptos, né? Romanos capítulo 10, versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, recapitulando, irmãos, as 4 aplicações que nós aprendemos nesse culto de doutrina, de maneira bem direta e objetiva. Em primeiro lugar, não cessemos de orar pela igreja. Paulo orava pelas igrejas que ele pastoreava, pelas igrejas que ele ali acompanhava. Então, que nós possamos orar pela igreja que nós fazemos parte, amém, mas também pela igreja invisível, a igreja espalhada pela face da terra, o corpo de Cristo. A segunda lição, transbordemos de pleno conhecimento da vontade do Senhor. E aí, nós apresentamos aqui ao menos 4 tópicos através dos quais, né, nós podemos avançar nesse pleno conhecimento da vontade do Senhor. O Espírito Santo, a Bíblia, a oração e o temor. Então, através desses métodos, irmãos, nós conseguiremos, né, alcançar aquele estágio que Paulo almejava para a igreja de Colossos, para que, em terceiro lugar, vivamos de modo digno do Senhor Jesus Cristo. Então, vivendo de modo a agradá-lo, vivendo de modo a glorificar o seu nome, e assim, né, por consequência, nós também seremos bons testemunhos para aqueles que nos cercarem, né? Então, basicamente seria isso. E a quarta e última lição, a quarta e última aplicação, frutifiquemos em toda boa obra. Como mencionado, é algo muito amplo, mas a gente pode estreitar. Vamos começar frutificando no evangelismo, depois a gente frutifica nas demais coisas, né? Que façamos então assim, meus irmãos, para a glória de Deus Pai. Desse modo, irmãos, nós cumpriremos a missão principal, que é tão pequena, né, ali em palavras, parece tão simples, tão direta, mas é tão desafiadora. Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O resultado, irmãos, é que nós seremos fortalecidos com todo o poder, segundo a força da glória do Senhor Jesus, em toda perseverança e longanimidade. Queridos, Jesus Cristo, Ele nos ajudará, Ele nos fortalecerá. Vamos orar mais uma vez?
Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra aqui pregada, Senhor, por aquilo que nós podemos aprender de Ti, Senhor, neste momento. Que a Tua igreja, Senhor, saiba aproveitar bem essas oportunidades que nós temos, Senhor, de semanalmente aprender mais da Tua palavra, Senhor, sermos exortados por Ti, fortalecidos e chamados para uma missão tão honrosa, Senhor. Que a Tua igreja, Deus, esteja disposta a obedecer a esse chamado, Senhor, com alegria, e que nós possamos sim, Senhor, enquanto semeamos, enquanto frutificamos, orar para que Tu envies sim, Senhor, mais trabalhadores para a Tua seara, Senhor. De fato, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então, que seja feita a Tua vontade em nós, Deus, que o Teu nome, somente o Teu, venha a ser glorificado em nosso meio e que nós sejamos instrumentos para o Teu louvor, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo que Tu és e por tudo que Tu tens feito, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Paz.